né? A neurociência é muito abrangente, né? E a neurociência está em alta, tá? Então, o psicopedagogo precisa saber de neurociência, tá? O psicólogo, o neuropsicopedagogo principalmente, né? E o professor da sala de aula também. Porque quando a gente entender as partes do cérebro, qual parte é o que do cérebro, o que atinge no cérebro, a gente consegue entender melhor o nosso paciente ali na clínica também, ou o nosso aluno, tá? Então, a organização geral, morfológica e funcional do sistema nervoso, né? Todos os seres vivos, tá? Todos, eles precisam estar permanentemente em intercâmbio com o meio em que vivem, tá, gente? Então, desde lá da concepção, desde lá quando a gente faz a anamnese, é muito importante, porque para a gente saber como foi a concepção dessa criança, foi desejada, se não foi, porque, assim, desde a concepção, os seres vivos, eles precisam estar permanentes, tá? Com o meio em que vivem. Então, quando a mãe está lá, né, o bebezinho está na barriga, o bebê está se desenvolvendo, ele já está fazendo parte de um meio ambiente, tá? Ele já está ouvindo o que a mãe canta, o que a mãe fala, o que a mãe conversa. Ele sabe, né? Se a mãe passa nervoso, se não passa, né? Que tudo é enviado ali para o bebê, certo? Através das correntes sanguíneas. Então, é nesse ambiente que o bebê, que a criança vive, que o ser humano vive, né? Que aonde acontece a identificação das características, aonde nós também temos nossos sentimentos, temos a alegria, onde há interação, tá? O nosso cérebro também, ele tem um cérebro reptiliano, certo? No qual nós somos preparados para fugir de predadores, tá? Do perigo. Então, tudo é muito... o ser humano e toda a natureza, né, foi feita com muita sabedoria, certo? Tudo no nosso corpo tem uma função. Às vezes eu falo assim, até o dedo médio, né, que é esse dedo aqui, tem uma função, que é o quê? Servir de apoio para a pega da caneta, né? Então, você tem esse dedo maior, para quando você vai pegar o lápis ou a caneta, ele é o que vai apoiar para você ter a pega correta no lápis. Então, assim, uma coisa tão simples e tem uma função, né? Então, nós seres humanos, nós somos seres vivos, certo? Inteligentes, que nós fomos preparados para viver, tá? No intercâmbio e no meio ambiente com outros seres humanos, né? E cada ser humano ele vai desenvolver de acordo com a estimulação do meio ambiente que ele vive, tá? Então, se ele vive no meio ambiente que ele é estimulado, ele vai aprender muito mais, que a gente vai estar vendo aqui depois nessa parte aí dos neurônios, das sinapses, tá? Então, o nosso sistema nervoso... então, aí, o que acontece? Para entender de neurociência, nós temos que começar, tá, a falar sobre o sistema nervoso. Vocês precisam entender como que é composto o nosso sistema nervoso, tá? Porque na hora que você vai observar o seu paciente na clínica, o seu aluno, né, na sala de aula, você entendendo essa parte da neurociência, você vai poder entender aonde que está prejudicado no sistema cerebral dessa criança ou até mesmo nessa parte do sistema nervoso, né? Então, o que você precisa trabalhar mais nessa criança? Aonde você perceber onde está a maior defasagem dela, certo? Então, o sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e medula espinhal, certo? Então, quando nós chamamos o nosso cérebro, né, de cérebro, o cérebro, gente, nada mais que essa parte todinha do encéfalo, certo? Nós temos encéfalo, né, que é composto pelo cérebro. O que é o cérebro? É essa parte que está aqui, ó, toda cheia de fissuras, certo? Aqui é o cérebro. E fora disso, é uma caixa craniana,
que tem a proteção para proteger o cérebro, né? Então, então, o sistema nervoso central é composto pelo encéfalo, tá? E pela medula espinhal, certo? E onde que todo comando, né? Desde o momento que a gente fala, que a gente se move, a partir do momento que eu movo um dedo da mão, é uma coisa muito rápida, mas é onde acontecem essas transmissões, tá? Então, o sistema nervoso, nós temos, né? O sistema nervoso central, certo? O sistema nervoso, no caso aqui, né? O sistema nervoso central é essa parte de cima aqui, da medula espinhal para cima, tá? Que é composto pelo encéfalo e medula espinhal. O que é o encéfalo? Essas regiões aqui. Nós temos o cérebro, o tronco encefálico, o cerebelo, tá? Então, nós chamamos toda essa parte aqui, sistema nervoso, tá? Central, certo? Que ele é comandado por onde? Ele é comandado pela medula espinhal aqui. Então, tanto que quando a pessoa sofre um acidente e machuca a medula espinhal, às vezes ela deixa de andar, deixa de se locomover, porque a medula espinhal não manda mais informações para o encéfalo, tá? Para o cérebro, certo? Então, e aí nós temos também o sistema nervoso periférico, tá? Então, o sistema central aqui, ó, que é a parte da cabeça, né? Onde tem o cérebro, certo? E depois tem a medula espinhal. Depois nós temos o sistema nervoso periférico, que é composto pelos nervos, que saem da medula espinhal e do encéfalo e se dirige às mais diferentes regiões do nosso corpo, certo? Porque se isso não acontecer, não vai haver aprendizagem, né? Todo comando aqui, desde que eu mexo o dedão do pé, por exemplo, agora, ó, tô mexendo, né, um exemplo, tô mexendo o dedão do pé, certo? Eu quis fazer isso. Então, o que acontece? Essa informação lá dos nervos do meu dedo do pé, imediatamente, questões de bilhões de segundos, mandou já essa informação lá para o meu sistema nervoso central. Então, quando a pessoa ela cai e fica paralítica, né? Então, não consegue mexer mais dos pés, por exemplo, né? Então, quer dizer, o sistema nervoso periférico dele foi comprometido, aí ele não consegue mais enviar as informações através do, né? Espinhal, não consegue mais enviar essas informações para o sistema nervoso central. Então, quando chega uma criança cadeirante, paralítica, né? Na sua escola ou na sua clínica, então, essas informações não são mais transmitidas, por isso que ela tem a paralisia ali, certo? Então, juntas, né, essas duas partes do cérebro, do sistema nervoso, comandam todas as ações do nosso corpo, tá? Algumas delas funcionam automaticamente, que é preciso, né? Porque, por exemplo, meu coração funciona automático, né? Os batimentos cardíacos, a respiração, né? Então, né? Então, muita parte do nosso cérebro, que para preservar as funções vitais, para a gente não morrer, que um órgão depende do outro para sobreviver, né? Então, aí já os comandos são automáticos, tá? Então, outras partes do sistema central são responsáveis por receber estímulos do ambiente e gerar uma resposta ao organismo. Quais são essas partes? Certo? Os órgãos, tá? Sensoriais, que eu tenho o tátil, né? Ali o paladar, né? A parte do ouvir, sistema tátil, o gustativo, certo? Então, todos os seres humanos, eles vão aprender, tá? Através dos órgãos sensoriais, certo? Por quê? É onde nós sentimos as sensações térmicas, a percepção de dor, do equilíbrio, tá? Por quê? Todos os órgãos sensoriais, eles são conectados aos nervos que se comunicam a essas sensações ao comando central, tá? Que eu já expliquei lá, tá? Que é o comando periférico central, certo? E então é através dos órgãos, dos sentidos, né? Que são as janelas das aprendizagens, né? Onde nós
para a aprendizagem, tá? Então, seja no olhar, seja no ouvir, seja no gustativo, no olfativo, no paladar, tá? No tátil. Então, você precisa descobrir se a criança, por exemplo, ela não ouve, se é uma criança surda, então ela vai, o sistema tátil dela, o tátil, o visual vai ser mais estimulado, né? Então, se a criança não enxerga, o sistema tátil dela também o ouvido, né? Vai ser aonde vai acontecer mais a estimulação. Uma criança típica, ela vai, todos os órgãos dos sentidos precisam ser estimulados desde pequenininho, tá? Então, ainda existem outras partes do sistema nervoso, né? Que são responsáveis por ações conscientes. Elas coordenam movimentos intencionais com a finalidade, tá? Ou coordenam as ações das funções executivas superiores, como pensamento, julgamento e tomada de decisão. Então, nós temos também o córtex pré-frontal, tá? Que também, que está aqui no desenho, onde acontece as funções executivas, que vai ter uma aula depois falando bastante sobre as funções executivas, certo? Depois sobre vai ter uma aula que eu vou falar sobre a neuroplasticidade, tá? Então, como é um curso de neurociência, então precisa de ser também ter uma aula relacionada com as funções executivas, com a neuroplasticidade, né? Com os tipos de memória, quais são os tipos de memória, tá? Então, é aqui no córtex pré-frontal, onde que a gente tem todas as ações das funções executivas superiores, onde nós temos a parte do pensamento, julgamento, tomar decisão, planejamento, tudo mais, que a gente vai estar estudando durante o curso, tá bom? E aí, tudo que acontece no nosso corpo, ele depende da percepção, gente, sempre, né? Interpretação e comandos emitidos pelo cérebro, tá? Essa percepção vem aonde? Através dos órgãos dos sentidos, tá? E ele é fundamental para as ações conscientes e inconscientes e não pode ser ignorado porque se propõe a ensinar. Então, por exemplo, eu não vou colocar minha mão no fogo, porque eu sei que se eu colocar, né, rapidamente vai ter uma percepção ali, tá? Através dos órgãos sentidos, que se eu colocar minha mão no fogo, eu vou queimar. Vai doer, vai machucar, né? Então, tudo isso faz parte o quê? Do planejamento das funções executivas também. Tudo isso faz parte do quê? Do comando, né? Que, através de fibras nervosas, que vão mandando, um comando vai se interligando ao outro para nós conseguirmos trabalhar com ações conscientes, né? E também acontece muito também da parte inconsciente também, que aí já entra lá no Freud, né? Já entra lá na parte psicanalítica, onde a gente também, onde nós guardamos as nossas memórias de longo prazo, onde nós vamos resgatando, né, a nossa aprendizagem, tá? E aqui tem um cérebro, né? Eu gosto muito de mostrar, né? Não é a aula de hoje, né? Que eu vou estar falando depois, para que quase todas as aulas que eu dou, né? Eu falo um pouquinho porque quando vocês foram a estudar sobre a área da linguagem, quando eu vou passar, né, sobre essa parte da linguagem, a gente precisa saber, né, sobre o hemisfério esquerdo, qual que é a finalidade, né, do hemisfério esquerdo e do hemisfério direito, né? Mas resumidamente, tá, aqui nesse desenho, tá? Nós temos aqui o córtex pré-frontal, tá? Que nós temos memória operacional, tá? E nós temos a área da linguagem, né? Nós temos aqui o córtex cingulado, onde acontece a parte da atenção executiva, e temos a parte onde acontece o significado das palavras, tá? Onde nós temos a área de Wernicke e a área de Broca, tá? Depois nós temos o lobo occipital, onde acontece o quê? A orientação visual e a identificação de características visuais. Então, o nosso cérebro, tá vendo que tem umas linhas aqui, ó? Então, um comando está interligado ao outro. Se um comando desse tiver um defeito, certo? Então, a criança ela vai ter ali um transtorno específico da aprendizagem, por exemplo, né? Uma dislexia, uma descalculia, uma disgrafia, né? Qualquer parte que a criança nascer, né?
o transtorno ele é genético, né? Então, já nasce com o transtorno, a não ser que a pessoa bata o cérebro, e aí pode ser um transtorno adquirido também. Aí nós temos as funções do cérebro, né? Então, nós temos aqui, ó, aqui nessa parte de baixo, aqui bem riscadinho, é o cerebelo, né? Onde nós temos aqui o equilíbrio e a coordenação motora. Então, quando a criança, né, ela tem alguma dificuldade de andar, certo? Se você faz ali a avaliação psicomotora, porque na avaliação clínica a gente faz a avaliação psicomotora da criança, né? Então, no cerebelo é onde acontece a coordenação muscular. Então, se a criança tem essa dificuldade, aí é onde que está a dificuldade nessa parte do cérebro. Aí nós temos aqui, né, a parte da audição, onde está aqui roxinho, né, tá? Nós temos a parte da memória, nós temos aqui um lobo occipital, que é a parte da visão, nós temos a parte da compreensão da linguagem, onde é a área de Wernicke, a parte da sensação, onde nós trabalhamos ali no córtex, nesse córtex aqui, onde nós trabalhamos a parte da sensação, tá? Aí nós temos a parte laranja aqui, onde acontece um movimento voluntário, o desenvolvimento das habilidades motoras, movimentos voluntários dos olhos, produção motora da fala, onde está roxo, onde fica a área de blocar, tá? Intelecto superior, autocontrole, inibição e emoções, onde fica onde? No córtex pré-frontal. Então, você tem que saber o que cada região do cérebro faz para você entender seu aluno. Na hora que você aplica um teste, né? Você dá um jogo. Aonde que é no cérebro que você vai precisar de trabalhar mais, né? Então, você precisa observar bastante seu paciente. Então, aí voltando aqui as informações para o sistema nervoso, certo? Tá? Então, nós temos uma estrutura, tá? Que vamos falar sobre o sistema nervoso central, né? Que nós vimos lá no comecinho do slides, que ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, certo? O encéfalo, o cérebro aqui, ó, certo? Então, nós temos o tronco encefálico, o cerebelo, medula espinhal. Então, uma região vai interligar a outra região ali, certo? Então, a medula, certo? Aqui tem uma foto, uma medula espinhal aqui, certo? Então, a medula se localiza onde? Nas costas, sendo protegida pelas vértebras da coluna. A medula espinhal funciona como uma grande avenida, tá? Então, se tiver um defeito na avenida, o carro não passa, não é? Então, se na avenida lá tiver um buraco lá muito grande, o carro vai passar? Não vai. Então, se qualquer defeito que tiver na medula espinhal, aí também vai atrapalhar de mandar os comandos lá para o sistema cerebral, certo? Então, lembre-se que a medula espinhal ela vai funcionar como uma avenida. Qualquer defeito vai prejudicar na aprendizagem ou nos comandos, né? Então, a medula espinhal que capta os estímulos percebidos pelos nervos, tanto em órgãos internos quanto nas extremidades, tá? Para onde que leva esses nervos que estão conectados na medula espinhal? Vai levar para onde? Vai levar lá para o encéfalo, para a interpretação da resposta, tá? Tudo isso acontece em milésimos de segundos, tá? Então, por isso que, né, por isso que tem que usar o cinto de segurança, direitinho, as crianças, né? Por quê? Né, motoqueiro, tomar muito cuidado, né? Por quê? Porque é o seguinte, qualquer coisa, né, você deixa de usar o cinto de segurança, e aí acontece um acidente ou uma freada muito brusca, então pode estar afetando, pode afetar a medula espinhal. E se essa medula espinhal for afetada, aí vai deixar de mandar, depende de como for, né, afetada, deixará de mandar, enviar informações para o cérebro, certo? Então, a medula também desempenha a função inversa, tá? Ela recebe ordens do cérebro. Como a medula manda através dos nervos, certo? Manda comandos para o cérebro também manda comandos para a medula, tá? Então, então, ela recebe ordens do cérebro e os leva aos nervos dos locais onde
a ação do movimento deve acontecer, como se fosse uma rede de distribuição de comandos. É como se fosse um computador ali, né? Mandando comandos para outros computadores, certo? Então, se o computador central falhar, todos os outros vão falhar também, tá? E aí, na medula espinhal, residem todos os neurônios, tá? Motores, certo? Por isso que a gente anda, por isso que a gente fala, por isso que a gente consegue mexer o dedo do pé quando a gente quer mexer, quando a gente quer dar um estralo, né? A gente consegue. É questões de... Quando eu penso em dar um estralo, o comando já mandou lá o meu córtex cerebral. Só de eu pensar, em questões de milésimo de segundo, o comando já chegou lá para eu conseguir fazer o comando de estralar o dedo, por exemplo, certo? Então, que enervam os músculos. Recebe também toda a sensibilidade do corpo né, e alguma da cabeça atua no processo inicial da informação de todos esses impulsos que são os neurônios sensitivos, tá bom? Então, é uma coisa muito rápida, tá, gente? Então, sempre eu coloco o desenho do cérebro aí, né? Por quê? Porque quando eu falo com vocês aqui, já está o meu comando motor, né? Já está todas as informações do meu cérebro já manda ali, né? Rapidinho, tá? Então, tem de novo aqui, ó, um desenho do cérebro, né? Onde eu tenho o córtex auditivo primário, a área de Wernicke, que eu falei para vocês, que é a área do reconhecimento da linguagem, da palavra. Eu tenho o córtex visual primário, onde fica o lobo occipital, o córtex sensorial primário, tá? Onde acontece das partes sensoriais do nosso corpo, tá? O córtex motor primário, onde acontece junto com o cerebelo, né? Onde eu mando o comando aqui da parte psicomotora, a área de Broca, né? Onde acontece a parte da fala. Então, quando eu falo, né? Estou ensinando a criança a falar, né? Aí depois, gente, eu vou dar uma aula para vocês falando ali do livro dos neurônios da leitura. Nem vou entrar aqui agora, certo? Por que que a criança, quando a criança, ela só a criança vai, porque ele descobriu uma caixinha chamada caixinha das letras, né? E essa caixa das letras fica mais ou menos nessa parte abaixo da reunião da área de Wernicke, certo? Só será ativada, só é ativada se a criança sabe ler, pelas pesquisas. Se a criança não aprendeu a ler, a caixa das letras não é ativada. Então, depois a gente vai entrar também nessa parte aí da aula, tá? Para explicar para vocês o porquê da criança também não aprender a ler, certo? Então, então nós temos os neurônios motores, né? Então, tá vendo? Nós temos os neurônios da leitura, nós temos os neurônios motores, né? Então, nossos neurônios, eles são separados, certo? Cada neurônio, ele vai ter uma função, né? De comando no nosso cérebro, certo? Então, existem dois tipos de neurônios motores, tá? Os neurônios motores superiores e os neurônios motores inferiores, tá? Nós temos os axônios, que eu vou mostrar depois uma imagem para vocês, tá? Os axônios dos neurônios motores superiores, que fazem sinapse com os interneurônios da medula espinhal, e ocasionalmente diretamente aos neurônios motores inferiores. Tá vendo, gente? Como que é complexo toda essa parte da neurociência, né? Então, nós temos os neurônios motores superiores e inferiores, certo? E tudo é através da sinapse, certo? Uma sinapse, ela interliga a outra, através de química. Quando acontece uma sinapse, acontece uma reação química, que eu vou estar mostrando para vocês no outro slide, tá? Os axônios, que eu vou mostrar para vocês depois do que é também, dos neurônios motores inferiores, são fibras nervosas, certo? Que já falei para vocês lá, né? Nós temos o córtex superior e inferior, não é? Então, acontece o quê? Que transporta os sinais da medula espinhal para os efetores. Os tipos de neurônios motores inferiores são os neurônios motores alfa, os neurônios motores beta e os neurônios motores gama, tá? Quanto ao encéfalo, tá? Geralmente as pessoas têm uma ideia confusa do que realmente ele é,
Muitas vezes, o encéfalo é chamado equivocadamente de cérebro. No entanto, o cérebro é apenas uma parte dessa estrutura, tá? Para vocês verem, né? E aí, falando aqui, né? A parte do sistema central localizado dentro da nossa cabeça, que se chama encéfalo. E é dividido em 3 partes. Quais são? Né? Então, o que nós chamamos de cérebro, na realidade, é o encéfalo, tá? A gente fala cérebro, né? Porque já acostumou falar a palavra cérebro, né? Mas, na realidade, o cérebro mesmo, quando a gente estuda na neurociência, é o encéfalo, e esse encéfalo é dividido em 3 partes, que é o tronco, tá? Encefálico, o tálamo e o cerebelo, certo? Que a gente vai estar estudando, vendo um pouquinho de cada um aqui, certo? Então, o tronco encefálico, certo? Fica na parte inferior do encéfalo, tá? Na região mais próxima à nuca. Fica essa região aqui, ó. Ele é composto por estruturas como o bulbo, tá aqui, ó. Estão vendo aqui? Essa figura marronzinha bem clarinha aqui, tá? Ponte, tá vendo aqui? E mesencefálico, entre outras, certo? Então, fica tudo junto ali, ó. Certo? Extremamente importante, tá? Essa área coordena as funções vitais. Então, nessa área aqui, ó, do tronco encefálico, tá? Que é formado, tá? Pelo bulbo, pela ponte e pelo mesencéfalo, essa região aqui que comanda as vitais, que são os batimentos cardíacos, né? Nosso coração, tá? Nossa respiração. Então, qualquer alteração, qualquer coisa que acontecer nessa parte aqui, aí também vai prejudicar as funções vitais do ser humano, tá? Então, o cerebelo, aí vem a outra parte, né? Que é o cerebelo, tá? Que localiza na parte de trás da nossa cabeça. Ele parece com um pequeno, é como se fosse um pequeno cérebro, né? As pessoas dão o nome dele de pequeno cérebro, tá? E a sua principal função está relacionada à coordenação do equilíbrio e dos músculos. Então, uma criança, vamos supor, você vai analisar qual é a função do psicomotricista, por exemplo, né? Então, uma criança que ela está com muita dificuldade, né, em equilíbrio, né, então, nos músculos, o que acontece? Aí essa criança, aí na avaliação psicopedagógica tem os testes, né, para avaliar. Aí você percebe que essa criança, ela não tem muito equilíbrio, por isso que a gente manda a criança passar pela corda, né, pular dentro do bambolê, fora do bambolê, certo? Tem aquele outro, eu tenho lá na clínica, é um negócio circular assim, tem uma bolinha embaixo, que aí a criança sobe ali, né, para ver o equilíbrio dela, certo? Então, assim, o que acontece? É essa região que está prejudicada também. Então, por isso que a criança precisa passar por psicomotricista para trabalhar essa parte do equilíbrio dos músculos, para essa região ela ser o quê? Tonificada, né? Então, gente, o que acontece? Tudo isso são o quê? São os neurônios, tá? Então, os neurônios, eles precisam ser o quê? Estimulados. Então, quando o psicomotricista ele vai trabalhar com a criança, tá? Que ele é formado para isso, ele vai saber o que ele vai precisar de trabalhar ali, né? Então, os neurônios aqui vão ser estimulados para a criança melhor. Então, senão não precisava desistir o profissional psicomotricista, né? Então, por isso que é legal o psicopedagogo também. Eu acho que é legal o psicopedagogo também ter a pós-graduação de psicomotricidade, né? E, gente, outra coisa também, né? Se você quer ser somente psicopedagogo, você não quer ir para a área da neuropsicopedagogia, porque eu penso assim, se o psicopedagogo estudar, certo? Ele não precisa fazer neuropsicopedagogia, entendeu? Se ele estudar tudo sobre a neuro, se ele mesmo estudar igual eu faço, eu não sou neuropsicopedagoga, mas eu sei tudo da neuro. Porque eu pego os livros ali dos testes da Menon, eu estudo todos, entendeu? E aí, o que acontece? E eu gosto muito da psicopedagogia, certo? E você pode ser um psicopedagogo, aí você também trabalha com os desenhos projetivos de Jorge Bisca, para olhar a parte para observar a parte da, da emoção dessa criança, né?
E se você fizer psicanálise, sua atuação psicopedagógica é mais completa ainda, né? Agora, se você vai para a parte da neuropsicopedagogia, fica complicado, né? Já você vai fazer psicanálise, a neuropsicopedagogia não é voltada para a área da psicanálise, né? Mais voltada para a área da neurociência mesmo, né? Da cognição. Ela não olha muito essa parte da emoção, tá? Então, aí agora a outra parte, né? O cérebro, tá? Finalmente temos o verdadeiro cérebro. Trata-se de uma camada superior do encéfalo. Vocês viram, né? Então, nós temos o cérebro, nada mais é que a camada superior, tá? Que protege o quê? O encéfalo, certo? E o cérebro, ele é formado por um tecido composto com muitas dobras, né? Dobras. E que processa nosso quê? Né? Então, nessa região do cérebro, certo? Tá? Onde processa a nossa atenção, nossa memória, nosso raciocínio analítico, o que ouvimos, o que falamos, os nossos pensamentos, os nossos julgamentos, tá? Então, nessa parte do encéfalo acontecem operações mais complexas que um ser humano possa realizar, certo? Alguém tem alguma dúvida? Pode falar, tá? Se souber responder, certo? Então, agora falando aqui, ó, um pouco, né? Não poderíamos deixar de destacar que as principais células do nosso sistema nervoso são o quê? Os neurônios. Então, aqui, gente, tem um neurônio. Vamos supor que o neurônio é como se fosse a minha mão aqui, ó. Essa parte é o corpo do neurônio, certo? Aqui, ó, onde fica o núcleo, o centro do neurônio. Aqui, os dedos são aqui, as ramificações, né? Então, eles são formados por um núcleo, onde fica essa parte da minha palma da mão, por exemplo, certo? Representando aqui, né? Então, um número muito grande de dendritos e por um axônio. O que é o axônio? Essa parte aqui do braço, certo? Que são os dendritos. Vou colocar assim, ó. Vocês estão conseguindo ver? Não sei. Aqui, ó. Tá vendo? Então, que é uma extensão como se fosse uma cauda longa. Então, eu tenho aqui o neurônio, certo? Tem essa bolinha aqui, ó. Dentro aqui, onde fica o quê? Né? O núcleo, tá? Nós temos o axônio, os dendritos são essas ramificações aqui, né? Nós temos o axônio, que é essa cauda longa aqui, ó, tá? E toda a transmissão de informações do sistema nervoso passa pelos neurônios. O estímulo chega aos dendritos, passa pelo núcleo e é enviado ao neurônio seguinte por meio do axônio. É aqui onde tem a baía de mielina também, tá? Que a gente vai explicar ali, certo? Então, nós temos o quê? Bilhões de neurônios, não temos? E esses neurônios, eles precisam ser o quê? Estimulados. Os neurônios que não são estimulados, é como à noite, quando a gente dorme, geralmente quando o ser humano dorme, os neurônios que não são estimulados são jogados aonde? Como se fosse uma lixeira, né? Eles vão sendo o quê? Eles vão morrendo, tá? E esses neurônios que vão morrendo, eles vão sendo eliminados do nosso cérebro. Então, a aprendizagem se dá através de uma conexão, de uma sináptica com uma outra conexão sináptica, entendeu? Através dos neurônios, tá? Então, eu acho muito importante falar, né, do desenvolvimento neuronal dos primeiros anos de vida. Por quê? Né? Que, olha para vocês verem essa imagem, né? Então, nós temos aqui o nascimento, onde a criança tem bem pouquinho neurônio, as pintinhas pretas são os neurônios, tá, gente? Depois do nascimento, 1 mês de vida, certo? Depois, 6 meses de vida. Olha como, de 1 mês para 6 meses, gente, como que aumentou o número de neurônios desse bebê. Então, se esse bebê ele não for estimulado, certo? Desde lá de 1 mêsinho de vida, eu já falei para vocês, a estimulação começa lá desde a gestação, tá? Quando o bebê está na barriga da mãe, já tem que estar começando a estimulação, ou através de a mãe cantar uma música, colocar música para a criança, ler para a criança, pode ler na barriga, a criança está na barriga, a mãe pode estar lendo historinha para a criança. A criança está captando tudo, certo? E aí, com 6 meses, olha que boom de neurônios deu ali com 6 meses. 6 meses para 2 anos, então. Então, gente, a criança precisa ser estimulada nos primeiros anos de vida. Se todo professor soubesse disso, se toda mãe
soubessem disso, toda a família, né, o casal, eu tenho certeza que ele ia pensar muito mais em estimular esse bebê com brinquedos recicláveis mesmo, que você pode... Se a mãe não pode comprar um mobile, pega a tampinha de garrafa, né? Prende com aquele elastiquinho no berço, várias tampinhas de garrafa, põe ali alguma coisinha no berço e põe ali para a criança puxar, certo? Para a criança brincar. Tudo isso vai estar estimulando os órgãos do sentido dessa criança. E essa estimulação aqui, né, neuronal, por que aqui tem mais, né? Que é onde acontece a aprendizagem desse bebê. A criança tem anos, né? Então, nós vamos ver hoje um pouquinho sobre o desenvolvimento da primeira infância. Aí, no outra aula, eu falo um pouquinho da segunda infância, porque se eu colocar tudo numa aula só, vai ficar muito cansativo, né, gente? Então, vamos falar um pouquinho aqui da primeira infância, certo? Então, que começa do nascimento até 2 anos aqui, o boom desses neurônios. E é por isso que eu gosto muito do Piaget, né? Que o Piaget tem as fases do desenvolvimento, e aí é nessa parte aqui, dessa fase, tá? Que a criança tem que ser mais estimulada na sua infância, tá? Então, tudo o que acontece com o ser humano depende do funcionamento do seu sistema nervoso. O desenvolvimento neuronal é a chave das realizações físicas e cognitivas que acontecem progressivamente. O bebê, ele não nasce pronto, o bebê, ele não nasce sabendo tudo, né? Muito diferente do animal. O bezerrinho nasce ali, né? Ele nasce, já fica em pé, né? Rapidinho, já se vira ali, né? Se não tiver o leite da mãe, ele vai lá comer capim, se vira, certo? Agora, o bebê, se ele nascer e não tiver ninguém cuidando, ele morre. Se a mãe não der o peito ali para o bebê mamar, o bebê morre. Se não tem o seio da mãe, se não der uma madeira com leitinho, ele vai morrer. Porque o ser humano, ele depende de outro ser humano para sobreviver, para sua sobrevivência, né? E aí, esse desenvolvimento neuronal é a chave das realizações da criança, tanto físicas como cognitiva. O que é a parte física? Deixar a criança engatinhar, né? Que o bebê não nasce andando. Então, a criança precisa de engatinhar. Essa mãe que põe cercadinho para o bebê e não deixa o bebê engatinhar, ela está deixando essa criança se desenvolver nas suas realizações físicas. Porque Deus fez tudo muito perfeito, né? Da criança, andador. Por que foram inventar andador, gente? A criança precisa, desde bebezinho, ser estimulada, certo? Desde bebezinho, tá? Com brinquedos, com música, com atividades sonoras, né? E isso também vai estar desenvolvendo o quê? A parte cognitiva. Quando a mãe fala com o bebê, certo? Conversa com esse bebê, já vai estar desenvolvendo ali a parte da fala, a parte da oralidade. Isso vai sendo guardado na memória dela, até ela conseguir repetir as primeiras palavras, tá? Então, o bebê, ele vai aprender progressivamente, tá? Então, é importante observar que quando o bebê nasce, né, a termo de condições normais, ele já conta com um conjunto de funções vitais em pleno funcionamento. Então, o coraçãozinho, né, a respiração, tudo já está em pleno funcionamento, né? Ele não depende mais do corpo da mãe para respirar, para que seu coração bata, e que conta até mesmo com alguns reflexos de sobrevivência e de proteção, como reflexo da busca, da sucção, entre outros. Por isso que ele põe na boca, né? Então, através do sensório motor ali que ele vai acontecer a aprendizagem dele. Então, por isso que o bebê tudo quer colocar na boca, para ele quer sentir o gosto, sentir o cheiro, né? Ele quer tatear, quer pegar, certo? Contudo, que acontece com o ser humano depende do funcionamento do seu sistema nervoso, né? Que eu já falei ali, né? Então, né, como está naquele slide, nesse também, né? Então, aonde acontecem formações de novas sinapses? Então, eu tenho aqui, ó, desde a concepção, nascimento, primeira infância, certo? Então, eu tenho aqui, ó, o que está riscadinho de verde aqui, bem escuro, aonde acontece o quê? Desde né, o nascimento, ó, antes do nascimento, tá vendo? Aqui, ó, tá? Antes de 3 meses de nascimento, a criança já vai acontecendo o quê? As funções cognitivas superiores, lá no córtex pré-frontal dela, ela já vai se desenvolver desde antes do nascimento. Olha só, a curva, certo?
e vai até onde? 16 anos de idade, certo? Então, essas funções executivas superiores, a formação de todo o caráter da criança, né? A formação da toda a inteligência da criança começa ali antes dos 3 meses do nascimento, certo? Ali, ó, tá? E faz uma curva bem grande ali, ó, dos 6, 9 anos, né? Aí tem aqui, ó, 0, 3, 6, 9 meses, né? Meses, 2 anos, 4 anos. Olha a curva aqui com 2 anos como aumentou, tá vendo? Depois vai diminuindo até chegar na adolescência ali, né? Depois eu tenho a parte da linguagem, olha ali, né? Que é do nascimento, aí, ó, com 9 meses, 10 anos, depois ela vai também, a curva vai caindo, com 6 anos, que é onde acontece, onde a criança acontece, onde acontece dela aprender a falar, né? E quando a criança começa a falar, ela já sabe que, né? Quando nós falamos primeiro o substantivo, tem toda essa parte da sintaxe, né? Então eu falo assim, não falo bonita Rosimeire, eu falo, Rosimeire é bonita. Então ela vai construindo toda essa parte da sintaxe, da oralidade, certo? Então é tudo um preparo. E gente, quando a criança ela fala errado, tá? Ela também tem a tendência de escrever errado depois. Então, por isso que, desde da linguagem da criança, os pais já têm que ensinar a linguagem correta para essa criança também, tá? E depois tem o pontinho, o azul claro aqui, né? Que é a capacidades sensoriais da visão e da audição. Olha só, no 0, 0, né? Aos 3 meses, 6 meses, olha como que acontece essa capacidade sensorial da audição e da visão, né? Para as crianças que não, né? No caso aqui, crianças que não têm problema de visão nem audição, né, gente? Tá? No caso aqui, estou falando de uma criança típica, né? Então, o que acontece? E aí, olha a curva aqui, certo? A importância dessa criança ser estimulada, certo? Nos primeiros anos de vida. Então, os primeiros anos de vida, aqui. Então, os primeiros anos de vida de uma criança são fundamentais, tá? Para seu desenvolvimento. Diversos estudos demonstram que a evolução do cérebro acontece a uma velocidade incrível nesse período, a 1 milhão de conexões entre neurônios por segundo. Estão vendo a importância? Isso que é importante você fazer uma boa anamnese, para você ver como que foi na anamnese, tentar descobrir como é que foi a estimulação dessa criança. Você vai perguntar, ela andou, como é que foi a parte psicomotora? A gente observa, né? Ela engatinhou, né? Ela ficou no andador, não engatinhou. Então, por isso que a gente, por exemplo, na anamnese, a mãe fala lá que ela ficou no cercadinho, ficou no andador, certo? E aí você vai fazer a avaliação psicomotora dessa criança. Aí você observa que ela não tem bom equilíbrio. Que aconteceu o quê? Foi de lá da parte psicomotora da criança que não foi estimulada, tá? Vou passar um vídeo de tarefa para vocês assistirem, um documentário, tá, gente? Para a próxima aula, certo? E, sobretudo, com os estímulos com os pais, cuidadores, demais membros da família, né? Aos poucos, ao pouco a pouco, o cérebro se desenvolve por meio de nutrição e de cuidados adequados, mas também pela continuidade dessa interação da criança com outras pessoas e com o ambiente. Então, o bebezinho que não tem interação, tá, gente? Ele vai ter muitos problemas, tá? Na sua infância. Tá? Então, este é o período em que o cérebro mais precisa de estímulos, como eu já falei, tá? Uma vez que 90% das conexões cerebrais são estabelecidas até os 6 anos. As interações sociais contribuem para impulsionar a atividade cerebral. Se a criança for negligenciada, muitas ligações entre os neurônios deixam de acontecer, o que pode afetar o seu potencial de aprender e se desenvolver. Então, gente, eu tenho uma amiga, né, que ela tem uma filha autista moderada. Então, o que ela hoje, né, depois de muitos estudos, ela fez aba, ela fez pedagogia, e aí ela percebe que quando a filha dela, por exemplo, na pré-escola, né, como a filha dela então, o que acontece? Na pré-escola,
a criança deixou de fazer muitas atividades físicas. Por a criança ser autista, né, no ver dela, a criança, às vezes, o professor acaba deixando a criança fazer o que quer, né? E, ao invés de colocar a criança lá junto para fazer atividade física, colocar, né, mesmo só porque uma criança tem deficiência, às vezes não quer, acaba não dando comandos verbais para essa criança. Então, por isso que o professor tem que entender de autismo hoje. Estamos com uma demanda muito grande de autista. Então, o que acontece? Como ela não teve esse desenvolvimento e a mãe também não tinha todo esse estudo que tem hoje, que ela poderia ter colocado a criança, né, num psicomotricista, por exemplo, hoje a menina ela tem muita dificuldade para escrever, ela, né, nós temos o hipo e hiper, né? Então, a letra dela é hiper, a escrita dela é hiper, certo? Por quê? Porque ela não teve toda essa parte da coordenação motora fina desenvolvida na infância, certo? O andar dela é meio de trote, né? Ela não tem muito equilíbrio para andar, ela vive caindo, machuca. Por quê? Porque não foi estimulada essa parte, né, até os 6 anos, da parte de psicomotricidade grossa dela. Então, gente, se a criança, né, na infância, então, quando você vai avaliar uma criança lá na clínica, né, que tem lá 10 anos, 12, sei lá, 9, 8, aí você vai pegar, com esses estudos de hoje, né, que vocês estão estudando, vocês vão perceber que, e com a anamnese, com outras, né, através dos testes que você vai aplicar, você vai perceber que essa criança não teve esse desenvolvimento psicomotor, a avaliação psicomotora, né, tanto da parte grossa como da parte fina. Então, você sabe que você vai ter que trabalhar isso na intervenção psicopedagógica. Por isso que a avaliação psicomotora, a gente deixa uma sessão da psicopedagogia para fazer a avaliação psicomotora nessa criança, certo? A gente usa o POP, que ele é bem simples, né? O POP-TT, né? Ele é uma avaliação simples, certo? E o que acontece? Aí você vai observar que essa criança precisa passar por um psicomotricista. Então, por isso que é legal a gente estudar essa parte aqui também, dessa primeira infância, né? Para a gente ver na avaliação psicopedagógica o que é que não foi trabalhado nessa criança na infância dela. Porque muitas dificuldades de aprendizagem da criança, no caso, quando eu falo, quando é uma dificuldade passageira, né? Você vai fazer a intervenção com ela, vai passar, tá? Agora, quando é um transtorno, o resto da vida ela vai ter aquele transtorno. Aí, através da intervenção, ela vai ter o quê? Uma melhora, certo? Mas o transtorno nunca vai deixar de existir, tá? Então, mais uma vez, né? Um outro desenho, uma outra imagem, tá? Na qual nós temos as linhas aqui, tá? Nas linhas vermelhas aqui, ó, do nascimento até, né? Aqui, 14 anos, onde acontece toda essa parte do desenvolvimento das funções executivas, cognitivas também. Desenvolvimento da linguagem, olha aqui, nas linhas você vai perceber onde acontece o desenvolvimento da linguagem da criança e através do quê? Dos órgãos dos sentidos, que são os órgãos sensoriais, a visão, a audição, tá? No caso aqui, ó. Então, tem as linhas, né? Que começa aqui de 1 ano, vai até 7 anos, certo? Essa parte dos órgãos sensoriais, tá? Da linguagem, lá antes do nascimento, né? Antes de 3 meses de nascimento, até 7 anos, precisa ser desenvolvida, tá? Então, por isso que lá na anamnese, você vai falar assim, que idade que a sua criança falou, né? Quantos meses ela começou a falar? Quantos meses ela começou a andar? Ela tem trocas, né, fonológicas. E a gente também, gente, tem se vocês quiserem, eu trago para vocês, nós temos o número de palavras que a criança tem que fazer falar até determinada idade. Se eu não me engano, 2 anos de idade, tem que falar 2.000 palavras, 2.000 palavras. Então, se chega uma criança na clínica e ele não fala, então quer dizer que essa parte da linguagem não foi desenvolvida na infância. Então, o psicopedagogo tem que estudar muito, 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 muito essa parte da infância, para você observar o que não foi trabalhado nessa criança na infância dela. Porque você viu como a infância faz a diferença, toda a diferença, né? No desenvolvimento intelectual, motor dessa criança, tá? Então, esse é só o início do desenvolvimento neuronal. Ao longo dos primeiros anos de vida, a criança precisa aprender a coordenar uma série de outras funções de movimentos, tanto os físicos
quanto cognitivos. Vale a pena destacar que o desenvolvimento dessas funções depende muito de 2 tipos de processo, tá? Quais são os processos aditivos e os progressivos, que são a proliferação neuronal, que é o aumento na quantidade de neurônios, e a migração neuronal, que é a sinaptogênese e a mielinização. Então, a sinaptogênese é o processo de formação de sinapses entre os neurônios. Esses processos são modulados por fatores neurotróficos. Certo, gente? Então, por exemplo, né, uma criança, estava até conversando hoje com a minha amiga, né, que hoje eu fui lá na casa dela para a gente estudar, ela falou assim, né, por exemplo, a filha dela. Então, assim, nós temos as podas neuronais, certo? Depois eu também vou trazer uma aula sobre isso. Então, o que acontece? Então, quando essa poda neuronal é muito fraca, por exemplo, então a criança fica com muitos neurônios, certo? Então, como se fosse um celular com muitos aplicativos, tá? E aí a criança fica lenta no raciocínio, certo? Então, por isso, ó, os neurônios, gente, são muito importantes, porque se a poda neuronal, que tem as podas neuronais, né? Se ela é muito agressiva, a criança pode não falar, né? No caso, uma criança autista, né? Ter essa parte da fala comprometida. E se ela também é muito lenta, se muitos neurônios deixou de ser podados, serem podados, ela pode acontecer como se fosse um celular cheio de aplicativos, que as informações elas vão chegar muito lentas no cérebro dela. Então, por isso que até na parte dessa poda neuronal tem que ser tudo muito certinho, certo? Um desvio vai comprometer toda a aprendizagem dessa criança. E nós temos um processo que chama de mielinização. É um processo de amadurecimento do substrato neuronal, tá? Considerado aditivo / progressivo, tá? Quando é muito, quando tem muito ou quando tem menos, entendeu? Quando o bebê nasce, a maioria dos seus neurônios e axônios ainda é revestida por uma substância chamada mielina, também conhecida como bainha de mielina, né? Então, aqui eu coloquei para vocês um modelo aqui, ó, tá? Então, eu tenho aqui o núcleo do neurônio, é o neurônio esse aqui, tá, gente? Então, eu tenho o neurônio são formados por dendritos, tá? Certo? E nós temos aqui, tá? O axônio, onde fica essa parte maior aqui, como se fosse uma perna aqui, um braço do neurônio. Os neurônios são braços, né? Os braços pequenininhos são os dendritos e o braço enorme, grandão, é o axônio, tá? E aí, nós temos aqui os terminais de cada axônio, onde acontece o quê? A sinapse. Aí nós temos a baía de mielina, onde a protege, ela reveste esse neurônio, tá? Então, a bainha de mielina funciona como um isolante, é como se fosse assim, ó. Tá vendo aqui? Tem um neurônio, tem um núcleo, tem os dendritos, axônio, que é como se fosse o braço grande do neurônio, e tem a baía de mielina. Ela protege, é como se fosse um fio protetor, um isolante térmico elétrico, tá? É como isolante e um fio elétrico, tá? Ela reveste a estrutura, impedindo que o estímulo elétrico se desvie no meio do caminho. Olha como tudo é muito perfeito. Portanto, à medida em que a criança cresce, a mielinização ocorre progressivamente, permitindo que ela consiga realizar as ações idealizadas, tá? Então, assim, essa mielinização, ela não acontece no bebê de uma maneira rápida. Ela vai acontecendo o quê? Progressivamente, tá? E essa baía de mielina, onde ela como fosse um isolante elétrico, né? Para não deixar as informações se desviarem uma da outra, certo? E nós temos a maturação cerebral. Não há momento preciso. Entretanto, usa-se denominar que é nessa fase final de mielinização, tá? Então, eu tenho aqui o axônio, certo? A camada externa isolante que envolve os neurônios, que é a baía de mielina. Aqui está reproduzido milhões e bilhões, milhões de vezes maior, né? Para vocês observarem melhor. Então, eu tenho aqui, né? O neurônio, o núcleo, eu tenho os dendritos, eu tenho aqui o braço grandão, como se fosse um braço bem grande, onde tem a baía de mielina, onde é revestida, certo? E aqui tem uma baía de onde tem o axônio,
tá? O axônio é esse braço enorme e que é revestido pela baía de mielina, certo? Então, aonde acontece o quê? A mielinização, certo? Então, aí, então temos aqui, ó, neurônio normal, bainha de mielina intacta, tá vendo? Mensagens passa rapidamente, tá? 400 T por hora. Aqui, como se fosse um canguru aqui, ó. Tem até o desenho do canguru pulando aqui bem rápido, né? Uma informação mandando para outra. Agora, se o neurônio com lesão, se acontecer qualquer lesão nesse neurônio, a bainha de mielina, tá? Ela não vai se conectar uma na outra. Então, não vai haver o quê? A recepção da mensagem. Entendeu? Então, por isso que os neurônios que morrem, né? Eles não vão produzir a mensagem para o outro neurônio. Tá? Então, um neurônio pode disparar impulsos seguidamente, dezenas de vezes por segundo. Mas a informação, para ser transmitida para uma outra célula, depende de uma estrutura que ocorre geralmente nas porções finas, no prolongamento neuronal, que leva o nome de axônio. Aqui, de novo, né? A imagem aqui do neurônio, onde eu tenho aqui, ó, tá? Os dendritos, tá? E aqui onde está aqui, ó, está acontecendo o quê? A química de uma sinapse para outra, certo? Então o axônio, né, vai levar a sinapse axônio para outro axônio. E o que acontece essa química aqui, de um axônio para outro axônio, chama sinapse, tá? Onde acontece a aprendizagem, onde a criança aprende. Então, esses locais onde ocorre a passagem da informação entre as células são denominadas de sinapses. E a comunicação é feita pela liberação de uma substância química, um neurotransmissor. Existem dezenas de neurotransmissores atuando no nosso cérebro. O neurotransmissor liberado na região da sinapse atua na membrana da outra célula, membrana pós-sináptica. E aí pode ter dois efeitos. Vai excitá-la de forma que os impulsos nervosos sejam disparados por ela, ou poderia dificultar o início de novos impulsos nervosos, que sejam disparados por ela. Ou poderá dificultar o início de novos impulsos, pois muitos neurotransmissores são inibitórios. As sinapses, portanto, são os locais que regulam a passagem da informação no sistema nervoso. Lembra que eu falei lá do comecinho do PowerPoint? Lembra? Então, para vocês entenderem como é que se dá essa sinapse. A sinapse, ela depende de todo esse sistema nervoso, periférico e central, tá? Então, e sem sinapse não há aprendizagem, né, gente? Aqui é uma sinapse, tá? Bem grande, para vocês verem, tá? Então, eu tenho aqui, ó, aqui onde acontece, tá vendo que elas não são grudadas? Elas são separadinhas, porque aqui é onde acontece a reação química, tá? Onde acontece a aprendizagem. Então, quando você aprende algo, essa sinapse vai mandando informação para outra sinapse, para outra, para outra, para outra. E os neurônios vão sendo o quê? Cada vez mais estimulados, onde acontece a aprendizagem da criança. Tá? Então, as conexões sinápticas dos bilhões de células presentes, o que são as células? As células são os neurônios, tá? São as células presentes no nosso sistema nervoso, tá? Elas têm bilhões de células, bilhões de neurônios. Então, um neurônio, normalmente, pode estabelecer sinapses com centenas de outros neurônios, tá? Ao mesmo tempo em que recebe informações vindas de outras centenas de células. O axônio, tá? Olha aqui o axônio. Um braço grande, né? É o prolongamento através do qual o neurônio conduz a informação, que eventualmente será transmitida às outras células, sendo a velocidade dessa condução um dado importante. Então, gente, é uma experiência, né? Eu trabalho na educação especial, né? E aí, essa semana começou um menininho que ele não estava vindo no atendimento, e aí eu começo, a primeira coisa que eu dou são jogos. Por quê? Eu quero ver como que está a percepção, avalio essa parte da conexão sináptica dessa criança, né?
Já começa a pensar nos neurônios, se eles foram estimulados ou não foram. E aí eu dei o jogo, um quebra-cabeça para ele, certo? E aí eu quebra-cabeça com peças um pouquinho maiores, né? Porque é o primeiro, não vou dar um quebra-cabeça enorme. E o quebra-cabeça, gente, é um jogo que é muito bacana de você dar para o seu paciente, para o seu aluno, no atendimento do AE, seu paciente na clínica. Quando você começa a observar, você pode dar dicas, por exemplo, ele não estava conseguindo montar o quebra-cabeça. Aí, né? Falei assim, olha, tá vendo que essa parte da borda ela é pintada de azul? Então, tudo que é azul em volta são as bordas. Então, você vai colocar para o lado, né? No externo, é o externo do quebra-cabeça. Então, você não vai tentar montar no meio, colocar essa peça no meio. Aí, foi dando dicas. Aí, você vai indo pelas cores, certo? E aí, a primeira vez que eu atendi esse menino, né? E ele ainda não está alfabetizado, tá? Tem 12 anos, gente. 7º ano, não está alfabetizado. Então, o que acontece? Eu pude perceber que nessa primeira vez, meu primeiro contato com ele, que ele tem inteligência. Toda criança ela tem a sua limitação, mas toda criança é possível de aprender dentro da sua limitação, certo? Então, eu pude ver que ele é uma criança que a limitação dele não é tão agravante através de um jogo de quebra-cabeça. Então, através de um jogo de quebra-cabeça, eu pude perceber que ele tem muita chance de ser alfabetizado, tá? Depois eu conto para vocês, tá? Que eu já comecei a trabalhar a alfabetização com ele no primeiro atendimento. Então, o que acontece? A gente começa a observar, né? Essa parte. Então, a partir do momento que eu dei o quebra-cabeça para ele ali e ele tentou montar, ele está fazendo toda essa conexão sináptica, tá? No sistema cerebral dele, porque ele tem que o quê? Observar onde está a cor, né? Observar as peças, aonde que encaixa uma peça na outra, tá? Então, eu estou fazendo o quê? Uma estimulação neuronal nessa criança, através de um jogo de quebra-cabeça. Tem uma outra criança que eu atendi também, que eu dei aquele jogo Labirinto Inteligente. A gente, ele é muito bom, eu gosto muito dele. E aí, o que acontece? Ela é autista, né? Autista moderada. Aí eu coloquei o jogo, coloquei uma plaquinha e falei assim, olha, tá vendo? Expliquei assim, assim e tal. E ela não estava entendendo. Aí eu fui explicando, olha, tá vendo? Tem vários caminhos, aí você tem que abrir um caminho para outra pecinha montar, e fui explicando. Né? Ó, você põe essa aqui, para você conseguir colocar essa aqui, para você fazer igualzinha da plaquinha. Expliquei uma vez. Gente, depois ela fez todas as plaquinhas em questões de minutos. Nossa, eu fiquei boba, sabe? Então, quer dizer, as conexões sinápticas dessa criança ali, rapidinho, na hora de montar o labirinto inteligente, ali naquele momento, qualquer atividade, gente, que você dá para o seu aluno, ou tudo que a gente faz, uma receita de bolo, você está trabalhando com as conexões sinápticas, é aprendizagem. Então, se eu não sei fazer uma receita de bolo, por exemplo, esses dias, por exemplo, aqui na minha casa, né? Então, tá estragando banana, ninguém come a banana. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar uma receita. E ali, na hora que eu busco aquela receita, na hora que eu vou ali, tal, rapidinho eu fiz uma receita deliciosa é como se fosse uma crepe de banana, na sanduicheira, para não ter que ficar fritando. Rapidinho ali. Então, tudo isso são conexões sinápticas que estão acontecendo ali no meu cérebro. É um neurônio estimulando o outro neurônio. Em todo momento, a gente tem a estimulação dos neurônios. Agora, quando a gente dorme, acontece também as estimulações dos neurônios, entendeu? Só que na hora que a gente dorme, os neurônios que não foram utilizados, eles vão morrendo, para que nasçam novos neurônios. Então, é um processo, tá, gente? Então, a bainha de mielina, né, ela é formada por células, tá? Também células, tá? Auxiliares que enrolam ao longo da fibra nervosa ou axônio. As fibras mielinizadas podem ser mais eficientes, pois os axônios, que possuem esse envoltório, conduzem a informação em uma velocidade de até 100 vezes maior que uma fibra que não seja mielínica. Certo, gente? Então, uma criança, tá? que essa parte aqui da baía da mielina ela
que essa proteção, né, não for tão eficiente, a aprendizagem dela vai ser menor. Agora, o neurônio que tem essa bainha de mielina toda bonitinha, toda revestida, a velocidade dela de conexão com outro neurônio, através das fibras nervosas, vai ser bem maior, tá? Essa mielinização vai acontecer mais rápida, tá? E o nosso cérebro, ele é seccionado, tá? Então, ele é dividido em duas partes, né? Então, tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, certo? Aí, no caso, né? Então, no caso, né? Que no caso aqui, ele está falando aqui, né? Quando realiza um corte no cérebro, né? Ele é seccionado também, seja fresco ou seja fixado por uma substância conservadora, realmente somos capazes de identificar áreas onde se localizam as fibras mielinizadas, a substância branca, que a mielina é formada em grande parte por uma substância gordurosa. Então, assim, a gente não enxerga, isso aqui é mielina, certo? A bainha de mielina, não é? Só que isso aqui, ele é envolto por uma substância gordurosa, que faz uma ressonância magnética, certo? Aí você consegue observar. Agora, pensa lá em 1800 e pouco, né? Onde teve os principais, né? Teve o Broca e o Wernicke, que eles abriam os cérebros para achar as regiões, né? E naquela época também eles conseguiam estudar toda essa parte do cérebro aqui, certo? Então é o seguinte, então a bainha de mielina é formada em grande parte por uma substância gordurosa. Áreas onde se encontra um predomínio de corpos de neurônios, que é a substância cinzenta do cérebro. Então, estou vendo aqui, ó, toda essa parte cinzenta do cérebro, certo? Onde são os neurônios. Tá? Identificado o quê? Pelas bainhas de mielina, tá? E aí, a porção externa do cérebro, né, é construída por uma camada de substância cinzenta, conhecida como córtex cerebral, tá? O córtex cerebral contém bilhões de neurônios organizados em circuitos bastante complexos que se encarregam, né? Ai, peraí. Saiu aqui, gente. Então, essa porção externa do cérebro é construída por uma camada de substância cinzenta, conhecido como córtex cerebral. O córtex cerebral contém bilhões de neurônios organizados, do jeito que eles são organizados, tá? Em circuitos bastante complexos, que encarregam das funções como, né? A linguagem, certo? A memória, o planejamento das ações, o raciocínio crítico, tá? Essas capacidades que são características da espécie humana. Então, só o ser humano que ele tem a linguagem, né? Só o ser humano tem memória, tem raciocínio crítico, que planeja as ações, é característico dos seres humanos, tá? Que costumam ser chamados de funções nervosas superiores, onde são substâncias brancas, aonde estão as substâncias brancas, tá? São os neurônios exercendo as funções específicas do nosso cérebro. Tá legal? E aí, tá? Ao longo da evolução do animal, o encéfalo, que eu já expliquei para vocês lá no PowerPoint o que é o encéfalo, né? Que é a região do sistema nervoso que fica na extremidade em que se localiza a cabeça dos vertebrados, né? Com o tempo, sofreu um processo enorme de crescimento. Essa expansão é causada pelo acúmulo de neurônios que se associam, formando circuitos cada vez mais complexos. Esses circuitos acrescentaram pouco a pouco a capacidade e habilidades de novas interações com o meio ambiente. Então, eu penso assim, né, gente? Como o ser humano inventou o computador, por exemplo, o avião, o computador, o carro, né? Né, que são uma das invenções, né? Que ajudam muito o ser humano. Então, como que aconteceram todas essas invenções? Por que aconteceu? Você sabe que a escrita, ela existe há 5.000 anos antes de Cristo, certo? A parte escrita, o ser humano inventou a escrita para facilitar a vida dele do dia a dia, certo? E se não fosse a escrita, o que seria da gente hoje também, né, gente? Se não tem a escrita, não tem a leitura. Então, antes de 5.000 anos atrás, tudo era através de desenhos, né? Então,
Então, com o tempo, conforme o ser humano foi se desenvolvendo, esses neurônios eles foram também ficando cada vez mais complexos, tá? Então, por isso que o ser humano tem uma capacidade muito grande de inovar, de criar coisas novas, certo? E tudo isso possibilitou o surgimento de comportamentos sofisticados, tá? Além de novos processos mentais. O cérebro, como se sabe, é a porção mais importante do encéfalo, que eu já expliquei lá no outro PowerPoint, né? Tá? Onde fica a camada cinzenta, onde ficam os neurônios, tá? Essa camada revestida cérebro, né? Onde fica todos os nossos neurônios, onde acontecem as conexões sinápticas, tá? Onde se dá a aprendizagem, tá? Então, que se refere o quê? As funções através das informações sensoriais. Então, através das sensações, os nervos são cordões que tem lá, que eu já expliquei lá no começo do PowerPoint, né? Constituídos de prolongamentos de neurônios que ligam ao sistema nervoso central, aos órgãos periféricos. As fibras trazem a informação conduzindo até o interior do sistema nervoso na medula espinhal, que eu já expliquei para vocês, situada no interior da coluna vertebral. Repassam essa informação a um segundo neurônio, que tem a função de transportá-la até outras células nervosas, até atingir o córtex cerebral, identificando os estímulos, né, e sua localização. Tá? Aí, quando eu falo também, né, quando eu falo também nessa mielinização, né, esse processo de maturação da mielinização acontece uma ordem pré-estabelecida, tá? O desenvolvimento ocorre em um sentido céfalo-caudal, da cabeça para os pés, certo? Próximo distal, tá? Então, isso significa que o primeiro organismo trabalha na maturação das estruturas referentes ao encéfalo, tá? Lá da parte, né, superior, e suas adjacências para depois prosseguir para a parte mais baixa do corpo. Então, no teste POP, né? No teste POP, a gente pede para a criança desenhar um ser humano, né? E aí, quando a gente observa a criança lá no desenho, a gente tem que observar se a criança desenhou, tá? Do céfalo caudal para o próximo distal, certo? Porque geralmente quando a criança desenha dos pés para a cabeça, né? A explicação lá no livro, alguma coisa não está legal com essa criança. Porque até mesmo na hora que a criança vai desenhar, o ser humano, por exemplo, né? Ela tem que desenhar, o desenho dela precisa ser do céfalo caudal para o próximo distal, tá? Então, a primeira infância compreende o período entre o nascimento até os 3 primeiros anos de idade, né? O crescimento físico e o desenvolvimento motor ocorrem conforme 2 princípios cefalocaudal. O desenvolvimento, tá? Avança da cabeça para as partes inferiores, tá? E próximo distal. O desenvolvimento avança do centro do corpo para as partes externas. Tá bom, gente? Então, tá bem escrito, né? Então, já em relação ao sentido próximo distal, isso significa que o primeiro organismo tornará possível o controle do que fica na região central do corpo, já que ela abriga funções vitais, que no caso o coração, né, todos os nossos órgãos vitais, ou mais importantes para a sobrevivência, que são os mais importantes para a sobrevivência, né? Depois, a maturação contínua da direção das extremidades, o que leva à apraxia, a coordenação motora fina, a ser um dos últimos aspectos a ser aperfeiçoado, né? Então, eu coloquei o desenho aqui, para vocês entenderem o que é o desenvolvimento céfalo-caudal e próximo distal, aqui do bebezinho com a seta, bonitinho, para vocês entenderem, tá? Certo? Também existe os processos de amadurecimento do substrato neural, considerado substrativos regressivos. Entre eles estão a morte neuronal, a apoptose, retração axonal, a degeneração sináptica. Certo, gente? Então, infelizmente, né, gente, por exemplo, exemplo, né, aquela jornalista que ela fala assim, eu matei os neurônios do meu filho. Vocês procuram no YouTube, mais ou menos o nome é esse, tá?
Eu matei os neurônios do meu filho, o nome do vídeo dela. Por quê, gente? Tá? Porque por causa, né, do SUS ou de até mesmo de hospitais particulares não avisarem que existe um teste do pezinho que identifica 38 tipos, tá? De transtornos, né? Não sei, acho que é transtornos, né? Então, o teste que é oferecido do pezinho nos hospitais, tanto públicos como no SUS, ele identifica 6 tipos de doenças, certo? E o teste do pezinho, o pago, que custa apenas R$ 600, que eu não acho caro, tá? Ele identifica 38 tipos de doenças. Então, essa jornalista, ela coloca no vídeo assim dela, o nome do vídeo dela, eu matei os neurônios do meu filho. Por quê? Para chamar a atenção de muitas mães eu acho que ela também faz parte do Congresso, alguma coisa assim, ela luta muito para que o teste do pezinho, esse que abrange mais os tipos de doenças, né, seja após que a criança nasce, já faz esse teste de pezinho. Por quê? Porque como o filho dela não poderia ter tomado leite materno, que ele tinha alergia ao leite, né, a substância do leite, a lactose, então os neurônios desse bebê foram morrendo, tá? Eles foram cada vez mais ficando se regredindo, porque tinha tolerância à lactose, né? Ele não podia de jeito nenhum tomar o leite materno e a mãe não sabia. Então, enquanto ela observava os bebezinhos da idade do bebê dela se desenvolvendo, o dela estava regredindo, tá? Então, para vocês verem como que é, né, gente? Então, se os neurônios morrerem, tá? Se eles não se renovarem, vai havendo uma regressão da parte cognitiva da criança, certo? Então, vai acontecendo essa regressão. Aconteceu com o bebê dessa jornalista, tá? É legal vocês assistirem esse vídeo, gente, é bem legal, tá? Minha aula de anamnese, eu falei desse vídeo. Então, portanto, nesse segundo tipo de processo, acontece uma morte ou desativação dos neurônios, também conhecida pela poda sináptica, tá? Embora a verdadeira razão para esse processo ainda não seja conhecida, acredita-se que, em um primeiro momento, o organismo produz, como uma espécie de reserva, uma quantidade excessiva de neurônios, axônios e sinapses. Tá vendo? Por que na primeira infância, tá, tem uma quantidade excessiva de neurônios, axônios e sinapses? Porque vai acontecer as podas sinápticas, para não faltar. Eu creio que seja já uma coisa da perfeição de Deus, para não faltar neurônio, entendeu? Só, por que a criança às vezes é autista? Porque nessa poda sináptica, aonde aparece o autismo, surge aonde é manifestado o autismo. Então, a criança que não tem comunicação verbal, por exemplo, a poda sináptica da área da linguagem dela foi muito bem drástica, né? Então, ela foi muito forte, aonde atingiu a parte da linguagem. Aí, se a poda sináptica acontecer muito ali na parte motora, aonde a criança não deixa de andar, entendeu? Então, tem que ser, essa poda sináptica tem que ser equilibrada. E em todos, até 12 anos, acontece essa da criança ou do adolescente. Então, apesar dessa sequência de quantidade ser necessária para o desenvolvimento neuropsicomotor, tá, em um determinado momento, o organismo entende que pode reduzir o número de neurônios ou sinapses para aumentar a eficiência desse sistema de comunicação. Trata-se da poda sináptica, tá bom? Então, aí tem que ver, né? Se essa poda sináptica... Geralmente acontece... Elas se desenvolvem normalmente, tá? Então, o desenvolvimento neuronal nos primeiros anos de vida é um tema bastante complexo. Afinal, ele não envolve apenas o pensamento. Existem muitas conquistas motoras de linguagem, memória, passagem do sistema simbólico, que também depende dessa maturação. Eu mostrei lá naqueles desenhos que tem as curvas, tá? Então, portanto, o desenvolvimento neuropsicomotor, tá, pode ser definido como uma sequência de maturações que leva a aquisições sucessivas, de acordo com o amadurecimento do sistema nervoso infantil.
Então, na primeira infância, o crescimento mais evidente do corpo se dá no primeiro ano, embora o crescimento continue rápido durante os 3 primeiros anos de vida da criança. As capacidades sensoriais presentes desde o nascimento desenvolvem-se rapidamente nesse período, além de ganhar controle sobre os movimentos do seu corpo durante os 3 primeiros meses de vida. As habilidades motoras desenvolvem-se em sequências definidas e a autolocomoção apresenta-se como um evento determinante, gerando mudança em todas as áreas do desenvolvimento. Aí vocês viram, né, que tudo isso vai depender do quê? Lá da estimulação neuronal, tá? Os padrões ambientais e culturais podem influenciar o ritmo do desenvolvimento motor. Cognitivamente, as crianças nessa fase desenvolvem a fala pré-linguística, ou seja, aquela que precede a primeira palavra, incluindo o choro, arrulhos, balbucio e imitação de sons. Isso aí, gente, é no mundo inteiro. Toda criança no mundo inteiro vai chorar, vai arrulhar, vai balbuciar, vai imitar sons, tá? Aos 6 meses, a criança já aprendeu os sons básicos da língua, anterior à pronúncia das primeiras palavras. A criança utiliza gestos para se comunicarem. Esses consistem em apontar gestos sociais, representacionais. Dos 9 meses a 10 meses, a criança começa a compreender a fala com significados e no segundo ano de vida já consegue falar a língua da cultura que está inserida. As primeiras palavras geralmente aparecem entre os 10 e 14 meses, dando início à fala linguística, que, diferentemente da fala pré-linguística, não está mais relacionada à idade cronológica. Então, assim, vocês viram que os neurônios lá, a estimulação dos neurônios tem tudo a ver com o desenvolvimento infantil da criança, tá? Por volta dos 6 anos de idade, a criança já desenvolve razoavelmente a gramática e a sintaxe, tá? Onde ela consegue falar, né, na ordem correta, o substantivo, o artigo, tá? O verbo, o advérbio, ela já consegue formar a parte da sintaxe, gramatical da sintaxe, verbalmente, né? E depois a gente vai passar tudo isso para a escrita, tá? E a fala é caracterizada pela simplificação e restrição e ampliação do significado das palavras. Então, aqui tem uma fotinha, uma foto aí pequenininha, né? Paulo. E tem uma foto aqui, né? Então, essa foto, gente, eu tenho uma imagem, que assim, meu marido vai construir a minha sala, né? Lá no fundo lá da escola que a gente tem. E aí eu quero, gente, colocar na porta de vidro ou numa parede, eu quero colocar aquela imagem que tem do desenvolvimento infantil, sabe? Não é essa, não, é uma outra que eu quero, tá? Que é o que acontece com a criança desde o nascimento, né? Resumidamente, até a adolescência, né? Até a maior. Então, eu quero colocar, eu acho linda, é uma outra imagem que eu acho muito linda. Então, todo o psicopedagogo precisa de ter isso. Eu vou ver se eu acho para vocês, mando no grupo, porque eu gosto. Na sua ficha mesmo, no seu arquivo. Por quê? Para quando você faz a anamnese, você já observa lá, né? Então, aqui, resumidamente, né? O recém-nascido, ele já tem reflexos subcorticais. 1 mês, ele já segue a luz. Então, né? 2 meses, sorri, balbucia. 3 meses, sustenta a cabeça. Então, assim, se o bebê nessa idade não faz nada disso, ou pode ser até uma criança já com característica de autismo, ele não sorri, não balbucia, ele não segue, né, a direção. Então, assim, por isso que é importante saber sobre essa fase de desenvolvimento, tá? 4 meses, ele agarra objetos. Então, 4 meses não agarrou objeto, alguma coisa está errada, tá? 5 meses. Então, essa mãe mesmo que ela fala assim no vídeo, eu matei os neurônios do meu filho, então ela foi perceber que o filho dela estava defasado em relação às outras crianças quando ele estava com 5 meses para 6 meses. E aí já não dava tempo mais, gente, tá? Aí já não dava tempo mais de recuperar, entendeu? Então, é para você como é crucial, né? Esse teste do pezinho. Então, até os 6 meses, ele tomando leite, né? E ele não poderia tomar leite, né? Coisa de origem de lactose. O que acontece? Atrapalhou toda uma vida dessa criança. Ela não consegue falar, porque os neurônios não foram estimulados devido à alergia do leite, tá? Então,
6 meses, mantém-se sentado. 7 meses, já apreensão de palmar. 8 meses, já consegue já pegar, né, um garfo, uma colher, né? Já consegue pegar a colher para já começar a comer, tá? Já tem a pinça digital. 9 meses, põe-se sentado. 10 meses engatinha. 11 meses de pé, dá passos com apoio. E de 12 a 14 meses caminha já. Certo, gente? Mas tem outros tipos, tá? Tem outros tipos de fotos do desenvolvimento infantil que é bem legal também vocês acompanharem, tá bom? E aí, né, na primeira infância também, que acontece também o desenvolvimento psicossocial, que a gente tem que estar observando também nessa criança, tá? Enfatizando os padrões de temperamento da criança. Nessa fase, os quais são vistos como inatos e podem ser influenciados por mudanças ambientais significativas. Nesse período, a criança começa a formar vínculos fortes com os pais e cuidadores. Há também o início da percepção de si mesmo, autorreconhecimento e autoconsciência, e interesse para outras crianças. Então, tem que, né, tá observando essa parte psicossocial da criança. Pode ser uma criança com característica de autismo. Então, se você estuda, você já vai identificando, né? Então, as competências socioemocionais são habilidades que capacitam as pessoas a lidarem consigo mesmas e com outros. Assim, no primeiro grupo, temos autoconhecimento, autonomia, autoestima, resiliência e persistência, capacidade de solucionar problemas complexos, entre outros. Quando eu falo do desenvolvimento socioemocional, tá? Aí podemos também destacar a empatia, se essa criança gosta das outras crianças, se essa criança gosta do professor, né? Se a criança tem empatia com a mãe, com o pai, com o irmão. Então, a gente está observando tudo isso, tá? O respeito, gente, o que eu falo, né? O caráter da criança, ele é formado desde os primeiros anos de vida. Então, é desde os primeiros anos de vida que você vai ensinar a criança a solucionar os conflitos, o respeito, a empatia, né? E por meio do quê? Do diálogo e colaboração e exemplos também, né, gente? A influência das competências socioemocionais, da qualidade de vida dessas pessoas, é realmente grande. Elas interferem tanto na aquisição de conhecimentos, como no convívio pacífico e satisfatório com os pares. Aí eu fico pensando, essas crianças que estão muito tempo no celular jogando, brincando, muito tempo no videogame, né, vão ter sérios problemas de desenvolvimento socioemocional, tá? Psicólogo, né? Né? E eu gosto muito dessa foto aqui, né? Que o nosso cérebro é o centro de nossas funções vitais, tá? Nossas emoções, né? O centro também da parte da memória, no movimento da cognição. Por isso, em pleno século XXI, é fundamental trazê-lo para o centro das discussões referente à educação. E como o nosso cérebro aprende, né? Então, 10% lendo, 20% ouvindo, 30% observando, 50% assistindo, 70% debatendo, 80% praticando e 90%, 95% ensinando, certo? Então, a aprendizagem é toda mudança de comportamento em resposta às experiências anteriores, porque envolve o sujeito com um todo, considerando todos os seus aspectos, sendo os psicológicos, biológicos e sociais. Tanto que na avaliação psicológica, a gente olha toda essa parte, né? A social, a biológica, a psicológica. Então, a avaliação, a psicopedagogia é maravilhosa, gente, né? A pessoa que estuda, né, se forma como psicopedagogo, estuda, então ele vai sempre atuar nessas partes, né? E aí, na aula que vem, a gente vai começar a falar também sobre o que cada parte do cérebro ele proporciona, né? Então, deixei para vocês aqui, eu penso assim, né? Que o nosso lobo occipital, ele fica localizado no inferior do cérebro. Ele tem uma importante missão de processar os estímulos visuais. Daí o motivo de ser também conhecido como córtex visual. Então, toda a nossa aprendizagem, tirando a criança que tem deficiência visual, vem primeiro através do lobo occipital. Então, por isso que é muito importante trabalhar com imagens, certo? Mostrar a imagem, a criança autista tem que trabalhar muito com imagem, tá? Muita coisa colorida. Por quê? Porque é o que chama a atenção dessa criança. Então, a aprendizagem vem através dos órgãos dos sentidos, né? E o lobo occipital é o primeiro, né, comando, que é quando tudo a gente olha, né, primeiro.
para depois a gente pegar, por exemplo, né? A gente olha para depois a gente tatear, sentir. Então, o lobo occipital fica aqui atrás do cérebro, né? E é ele também que manda as informações dessa parte da linguagem, da área de blocagem de área de Wernicke, ela depende muito dessa parte do lobo occipital também estar preservado, tá? Então, fica aí a aula de hoje, certo? Aí, a próxima aula, espero que vocês tenham gostado.